E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Guichero, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu trago pra vocês aqui a minha análise do último episódio, do nono e último episódio de WandaVision, ou Wanda e Visão. Episódio que muita gente vai se decepcionar, porque não tem um monte das participações que até eu aqui acabei caindo em alguns desses baits por aí na internet, tá ligado? Mas, porém, contudo, entretanto, eu não tava esperando a maioria dessas participações. Mas confesso que o Doutor Estranho aqui eu queria ter visto na série, tá ligado? Mas também não tem. Vamos lá, Pietro, né? O nosso querido aí, Mercúrio, assim, não era nada... Não era ninguém, e era só uma brincadeira com nós fãs, assim como eu já tinha falado aqui no canal, que eu desconfiava que ele não era o Pietro. E aí, mano, ele é só um cara, ele é o Ralph, lembra do Ralph que a Agatha vivia falando o tempo todo dele? Ah, é o meu Ralph, meu querido Ralph. Então, era o cara que ela roubou a casa, né, basicamente. E ela controlou naquela cena que inclusive mostra ela lá controlando ele pra poder pegar mais informações ou manipular ainda mais a Wanda dentro da sua própria cabeça, dentro da sua própria criação, que é o Rex. Logo de cara a gente tem a luta da Agatha Harkness com a Wanda, e aí a gente vê que a Wanda não tá muito preparada para lutar com ela não, lhe falta ou poder ou conhecimento no começo. A Agatha, assim, é mais esperta, é mais ligeira, também é mais velha, tá acostumada com os poderes de magia, e ela fica dizendo pra Wanda que a melhor coisa que ela tem pra fazer é dar os poderes pra ela, tá tudo certo, não se preocupa com isso não. Inclusive a gente vê a Wanda meio que apodrecendo, né, meio que assim, morrendo, porque a magia dela tá sendo sugada. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer, né, porque seria trágico demais, né, Marvel, e a gente sabe que não é assim. Esse trágico demais poderia ter acontecido aqui na série, né, a gente poderia acabar com um tom extremamente melancólico se fosse dirigido por alguém, né, ou um Zack Snyder da vida, extremamente triste, melancólico. Não foi essa a ideia da Marvel, e aí eu fico até feliz com isso, porque realmente seria uma jornada bem depressiva da personagem, e ela já tá passando pelo luto. Inclusive eu vou fazer um vídeo sobre, analisando sobre isso, sobre o luto na Marvel ou na Wanda, inclusive, né, nem no WandaVision especificamente, eu acho interessante. Então se inscreva no canal, deixa o seu like, porque tudo isso ajuda demais a gente a continuar crescendo aqui, e para você não perder esses próximos vídeos que vão vir com certeza, até porque a gente vai fazer análise também de Falcão aí, Soldado Invernal, quando sair, tá ligado? Daqui umas 2 semanas, se eu não me engano. E o que a gente tem aqui nessa série são soluções um pouco mais fáceis do que muita gente achou que seria. Porque qual que é a situação? Não tem como chegar a uma interferência externa, como eu queria até um pouco, porque assim foi criada uma expectativa do Doutor Estranho, ou sei lá, de um Mephisto, alguma coisa do tipo, de um homem resolver um problema de uma mulher super heroína, tá ligado? Seria uma mensagem errada, inclusive, uma outra pessoa resolveu o problema dela. É um problema que é da Wanda, que ela criou, inclusive, não à toa que quando a Agatha confronta a Wanda com os próprios moradores da cidade, a galera fala, mano, a gente tá passando pela sua dor, eu só quero ver minha filha de novo, eu só quero ver meu marido, eu só quero, sabe, parar de sentir isso, de sentir o que tá acontecendo com você nas nossas cabeças. As pessoas foram torturadas psicologicamente pela Wanda, mesmo que ela não quisesse que isso acontecesse, que ela achava que tava tudo em paz ali, tá tudo resolvido, eles estão em uma fantasia enquanto eu vivo a minha fantasia. Não, eles estavam vivendo um verdadeiro horror, e isso foi importante pra gente ver que a Wanda sim, foi uma espécie de vilã, pelo menos para os moradores de Westview, sabe? Por mais que ela estivesse passando no luto, ela foi egoísta, e ao mesmo tempo ela foi super heroína quando decidiu desmontar a barreira, o Rex. Mas aí o seu filho, né, os seus filhos e o Visão seriam desmontados, poderiam deixar de existir, e aí ela desfaz tudo e tenta enfrentar aquilo de uma outra maneira, sabe? Então, ao invés de ter uma interferência externa, temos sim uma discussão muito grande sobre o que é o que, sabe? Sobre o que é esse luto e sobre como superar esse luto. Não tem uma solução fácil, é essa a ideia. E as soluções fáceis que o episódio apresenta contradizem essa parte, mas porém, contudo e entretanto, na parte psicológica e emocional dos personagens, tudo isso tem de fato um peso. Peso esse que eu sempre critiquei nas produções da Marvel,
com exceção de algumas, inclusive, né? Quando lá chegamos, sei lá, por exemplo, em Guerra Infinita, tá ligado? Que tem peso, as coisas acontecem, tudo bem que esse peso é desfeito no próximo filme, mas ainda assim há um peso, há consequências. E essas consequências aqui são psicológicas nos moradores de Westview e na própria Wanda, porque ela criou um mundo e esse mundo agora precisa ser desfeito para ela poder parar de torturar as pessoas reais que estão ali, que têm a sua própria vida, tá ligado? E o que ela vai fazer? Isso é bizarramente desconfortante e isso sim é a parte difícil, essa decisão. A parte Visão Branco, inclusive, e Visão do Rex, o Visão lá que foi criado pela Wanda, assim, não é difícil, inclusive. É uma discussão sobre dois seres extremamente tecnológicos e extremamente inteligentes. E aí um vira e fala pro outro: por que você tá fazendo isso, cara? Ele fala: porque a minha programação é matar o Visão Branco, fala, né? E ele fala assim: ué, mas vamos lá, qual que é o conceito de quem é o Visão? Você já viu falar no barco de Teseu? E aí, pra quem não tá ligado, eles explicaram na série, né? Então não tem nem como, sabe, ficar muitas dúvidas. Mas basicamente, o fato da gente ter o barco de Teseu exposto no museu e esse barco originalmente começar a apodrecer e ser substituído às peças, qual é o barco do Teseu? As peças que agora estão desmontadas e jogadas em algum lugar? Ou aquele barco novo? Ou talvez daqui a 50, 30 anos, o novo barco de Teseu, toda vez que ele for substituído e remontado, toda vez que ele for consertado, ele não é mais o barco de Teseu, nenhum deles não. Mas ao mesmo tempo são, porque eles foram construídos para isso, porque boa parte da madeira utilizada, tá ligado? Continuava lá, eles só iam substituindo as que iam ficando podres. Então você tinha uma mistura do que era e o que não era, e agora é de fato. Então, olha só, o Visão que tá dentro do Rex era o Visão, era uma memória do Visão, a parte da joia da mente que estava dentro da Wanda. Foi por isso que ela conseguiu trazer esse Visão de volta, tá ligado? Então ele é a memória da Wanda sobre o Visão, da joia da mente da Wanda sobre o Visão. Temos o corpo do Visão reanimado, revivido aqui, tá ligado? Que não é mais o Visão. O Visão também morreu, mas esse é um novo barco. É aquele barco com peças substituídas, tá ligado? Então é um Visão e com peças novas. E aí você tem um Visão que deixou de existir, que é o barco original, tá ligado? E esses outros dois Visões aqui. E aí quando o Visão dentro do Rex, que é o Visão colorido, vamos simplificar, tá ligado? Conversa com o Visão branco, ele fica intrigado e deixa ele lá libertar as memórias que existem dentro daquele corpo branco sem memórias. Elas estão lá, ele só não tem acesso a elas. Quando ele faz isso, ele lembra de tudo, até o Visão morrer, aquele Visão original, tá ligado? Esse Visão, que agora é o Visão branco, ele fala: eu sou o Visão, e ele voa, e ele vai embora. A gente não o vê mais na série, nessa temporada, mas veremos no futuro. Ele não é mais o Visão que é a memória do Visão dentro da Wanda e da joia da mente, que tá ali dentro do Rex. Aquele Visão é mais humano. Aquele Visão, como ele mesmo fala no final, ele era o Jarvis, só uma voz, só uma consciência, um programa, tá ligado? Depois ele se tornou um robô sem humanidade, depois ele se tornou uma memória dentro da cabeça da Wanda, e agora ele é quase real, porque ele chora no fim, sabe? Aquele Visão ali talvez não exista mais. Aquela consciência, aquele que passou por tudo isso, não existe mais. Aquele humano Visão, né, vamos chamar assim, não existe mais, ou existe dentro da Wanda, dentro da parte da joia da mente que está dentro da Wanda e que a gente pode ver no futuro de alguma maneira. Essa, sem sombra de dúvidas, foi uma das partes mais interessantes da temporada e do episódio, o debate filosófico que é o Visão e toda a ideia que é esse novo Visão e esse conceito do Visão dentro da cabeça da Wanda ou dentro da Wanda de alguma maneira, sabe? Uma coisa que eles não explicaram e aí deixa assim mesmo é como é que aquele Visão voltou, por mais que tenha sido lá no episódio passado, eles usaram a energia da própria Wanda para poder reanimar, mas o que é aquilo na cabeça dele? Tá ligado? Qual que é a energia
desse cara. A energia era só um pouquinho da Wanda que precisava. São simplificações que a Marvel traz para não deixar a coisa muito complicada, mas às vezes eu sinto falta, sabe, de algo ali. Tudo bem, não, talvez seja pra frente que a gente descubra esse tipo de coisa, né? Assim como a gente descobriu nessa série que a Wanda já tinha poderes, tá ligado? Que ela é a Feiticeira Escarlate na série, não é mesmo? E que ao sugar os poderes ali da nossa querida Agatha e libertar todo o seu poder, junto com os poderes que ela suga de volta seus, e não sei se por acaso naquele momento ela sugou os da Agatha também, deixando a Agatha sem poderes, basicamente ela se torna a Feiticeira Escarlate que ela estava destinada a ser, ou que ela já era, ela só precisava daquele poder para libertar a Feiticeira Escarlate. A Agatha fica com medo, fica aprisionada dentro de Westview, né, que agora está sem o Rex, está sem o domo, mas ela fica lá, com a mente aprisionada, porque assim a Wanda a deixou, né, cara? É interessante. O destino da Agatha é interessante, porque no fim das contas, ela se tornou a tutora da Wanda. Meio que querendo roubar e matar ela, assim, sim, mas ao mesmo tempo ela é a tutora da Wanda. E ela fala do livro, tá ligado? Que é o livro de Darkhold, que é um livro famoso na Marvel, tá ligado a um monte de seres aí sobrenaturais da Marvel, inclusive o Motoqueiro Fantasma e um monte de outros, inclusive o Mephisto e vilões que a gente imagina que estão ligados a magia negra, mundo, sei lá, como se fosse o inferno, alguma coisa do tipo, sabe? Então temos ali alguma coisa, ela tem ali agora, inclusive no final, em uma das cenas pós-créditos, né? Porque se você não sabe, são duas. Tem uma no meio dos créditos e tem uma no finalzinho. Essa no finalzinho, inclusive, é bem interessante porque a gente vê a Wanda ali tomando um café de boinha numa casinha, ao mesmo tempo estudando o Darkhold, né? Então vai ser interessante, porque isso vai ligar ela diretamente ao Mago Supremo, que foi dito pela Agatha, inclusive, que é mais fraco do que a Feiticeira Escarlate. A Feiticeira Escarlate é mais poderosa que o Doutor Estranho. E isso é muito maneiro, tá ligado? Como o Destino, na teoria, vai ligar os dois personagens lá em Doutor Estranho 2, porque ela vai precisar estudar ainda mais para conhecer quem ela é de fato, e isso talvez a leve em uma das instalações do Mago Supremo, vai ser bacana. E na primeira cena pós-crédito a gente tem a confirmação que a Mônica aqui, né, que agora tem os seus superpoderes, a bala atravessa o corpo dela e só sai de boa, tranquilona, tá ligado? Ela é de fato uma super heroína, e provavelmente quem mandou, tá ligado, ir buscar ela foi o Nick Fury, né? Ela mandou um Skrull buscar ela, ou uma Skrull, enfim, e ela vai pro espaço, viver altas confusões no espaço até aparecer novamente, provavelmente, né, em Capitã Marvel 2, tá ligado? Mas provavelmente aquele amigo antigo da mãe dela é o Nick Fury e que tá lá na espada, nas espaçonaves da espada, e ele vai pra lá também, a Mônica Rambeau, né? Interessante, eu gostei do destino da personagem aqui. Pra terminar essa análise, a Wanda, ou a Wanda, escuta a voz dos filhos dela pedindo socorro, e aí você fica, oh, ok, beleza. Ela desfez o Rex, tá ligado? Pra libertar aquelas pessoas, então ela se despede das crianças, numa cena que foi a única cena que eu dei uma embargada aqui, quase dei uma emocionada quando eu tava assistindo, porque é triste. Só isso, é triste, tá ligado? Ela tá se despedindo dos seus filhos, que ela criou ali, ela não vai ver mais. É assim como ela se despede do Visão pela terceira vez. Mas talvez seja um até logo, talvez em algum momento a gente consiga ver esse Visão novamente, ou a consciência dela, que assim, projeto, Visão, é um pouco confuso, mas a gente entendeu, beleza? Que mais aguarda esse Visão, que tem outro discurso emocionante assim, pra caramba no final da sua jornada aqui. E quando ela desfaz o Rex, na teoria, tudo se desfez, o Visão e as crianças. E como é que ela escuta as crianças de novo? Será que as crianças foram revividas em algum lugar? Será que aí sim o Mephisto por acaso aprisionou as crianças, tá ligado? Será que algum outro ser interferiu e não deixou as crianças morrerem? Será que elas estão presas em algum lugar, num multiverso, sabe? É tudo muito confuso. Esse
confuso, que não explica algumas coisas, como a série se propôs a fazer. Ela explicou bastante coisa aqui nesse episódio, mas deixou várias outras aí, tipo, uma hora a gente explora. Isso é o que a Marvel mais sabe fazer, e ela faz bem, querendo ou não, tá ligado? Foi um episódio dividido, na minha opinião. Ele é muito bem feito e ao mesmo tempo traz algumas decepções, mas quando você para pra pensar no que ele quer dizer, é extremamente interessante. Me diz aí o que você achou. O final foi bem positivo na minha modesta opinião. Vamos trocar as ideias aqui nos comentários. Espero você aí nos próximos vídeos do canal, nas análises também de Falcão e Soldado Invernal, que obviamente eu vou trazer aqui nesse canal. Gostou disso? Então se inscreva, deixa o like, se puder se torne padrinho. E no mais, galera, beijo na bunda, até a próxima, compartilha. Valeu e tchau, tchau!